Paz, amados, mais uma vez, pastor José Henrique. Eu espero que esse vídeo te encontre bem. Eu não sei de onde você está vendo esse vídeo, mas aqui no Rio de Janeiro nós passamos por fortes chuvas nessa semana, mas com a graça de Deus Ele tem nos sustentado, e eu espero que você esteja bem também. Amém? E eu quero compartilhar com os irmãos mais uma pérola do reino. Ele está no livro de 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos ler dois versículos, versículo 8 e 9. Diz a palavra: Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: Que fazes aqui, Elias? Essa passagem ela fala do profeta Elias. Elias ele derrotou os profetas de Baal, fez cair fogo do céu, mas diante de uma ameaça de morte da rainha Jezabel, Elias fugiu para o deserto, temendo por sua vida. E Elias ele estava angustiado. A palavra diz que ele chegou a pedir a morte a Deus. E Deus mostrou a sua misericórdia diante da angústia de Elias, porque Deus sabia que Elias ele estava experimentando uma tristeza profunda, que estava comprimindo a sua alma. E essa palavra ela revela a fragilidade humana e também dá uma demonstração do amor de Deus. Elias era um profeta de Deus, porém ele era um homem como qualquer um de nós, sujeito às mesmas paixões e medos humanos. Em Tiago 5, ele fala que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses, e não choveu sobre a terra. Em Tiago 5,17. Elias ele teve medo, ele teve seus momentos de fraqueza. Isso nos mostra mais uma vez que Deus não chama super-homens ou super-mulheres para a sua obra. Até porque isso não existe. Deus chama pessoas comuns como eu e você. O que faz a diferença é se nós estamos dispostos a fazer aquilo que Deus confiou. Amém? Todos nós passamos por momentos difíceis, em que pensamos em desistir. A verdade é essa, acontece. Usando um termo bem tosco de hoje em dia, é chutar o balde. Talvez por medo, uma solidão, cansaço, ou uma frustração mesmo, pode nos fazer procurar uma caverna para nos escondermos. E isso aconteceu com Elias. Mesmo sendo um homem de Deus, ele entrou numa crise profunda e se isolou numa caverna. Mas mesmo no meio da turbulência, no meio da angústia, dentro da sua caverna de isolamento, Deus falou com Elias: Que fazes aqui, Elias? E o mandou sair. A palavra diz que foi uma voz mansa e delicada com que Deus falou com Elias. Depois, os irmãos, com calma, vejam no livro de 1 Reis, capítulo 19. Os irmãos leiam esse capítulo todo. Deus ele não repreendeu a Elias, ele apenas perguntou: O que fazes aqui? Uma forma pessoal, paciente e atenciosa com que Deus trata os seus filhos que passam por momentos de desespero. Amados, talvez você esteja dentro de uma caverna, tentando se isolar, talvez esteja angustiado. Porém, mesmo na nossa angústia, Deus fala conosco. Na verdade, Elias ele é um retrato de muitos de nós, que mesmo depois de grandes lutas, de grandes vitórias, por vezes podemos enfrentar uma exaustão
total, tamanha, nos sentindo sozinhos, com medo. Mas isso não é falta de fé. Elias era um homem de fé e experimentou tudo isso. E por vezes o ser humano ele oscila em seus sentimentos. É como se fosse uma gangorra. Lidar com a angústia pode ser muito difícil. Por vezes desesperador. Pois a pessoa pode ter dificuldades em enxergar saídas possíveis para resolver seus problemas. E acaba tornando esses problemas maiores do que já são. Elias, ele não estava pensando direito. Ele não via uma saída. Ele achava que estava sozinho contra o mal que estava assolando aquele povo. E o que Elias fez? Ele abriu o coração para Deus. E Deus mostrou que sempre esteve com ele. E também mostrou que havia tantos outros que não se dobraram diante do mal. Amados, você não precisa esconder o que sente. Talvez nesse momento você não se sinta à vontade de falar com alguém. Mas fale com Deus. Converse com Ele. Deus sabe o que está no seu coração. Mas Ele gosta que seus filhos conversem com Ele. Que abram o seu coração. Assim como Elias fez. E Elias falou dos seus limites. E Deus ouviu. Amém? Amados, quando nós colocamos para fora nossas dores em oração, começamos um caminho de cura. Então, se me permite dar um conselho pastoral nessa manhã, coloque para fora os seus sentimentos. Busque conversar com alguém e converse principalmente com Deus. Só não fique prostrado nessa caverna. Amém? Deus chamou Elias para fora da caverna. Para fora da caverna. O que faz aqui, Elias? Era como se Deus dissesse para Elias: aqui não é o seu lugar. Caverna não é lugar de morada. E amados, antes de nós orarmos, eu quero que fique bem claro, gravado em sua mente, em seu coração. Há lugares que são de passagem, não de moradia. Amém? Pare de viver na caverna. Repare uma coisa, que Deus falou com Elias dentro da caverna. Mas foi somente quando Elias saiu da caverna que Deus deu uma direção para que ele completasse o seu ministério, a sua obra. Caverna não era lugar de Elias e não é lugar de nenhum de nós. Amém? Deus não chamou ninguém para ficar numa caverna. Caverna pode ter sido um lugar de passagem, mas não é a nossa morada. Amém ou não amém? Oremos. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus que és Criador dos céus e da terra, Pai, estamos aqui na Tua presença para Te agradecer por essa palavra, que ela encontre terreno fértil em nossos corações, que possamos entender que caverna não é nossa morada. Pode ser um lugar de passagem, mas não é a nossa morada. E o Senhor não quer que nós fiquemos prostrados nessa caverna. Que nós tenhamos esse entendimento, Pai. Continua falando conosco em todo o tempo. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Erga suas mãos. Que a graça do Senhor Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo, desde agora e para todos sempre. E todos digam amém. Tenha um dia abençoado e abençoador, em nome de Jesus. Amém.